para terminar o nosso assunto de hoje, eu quero, assim, dizer para vocês que, apesar do que a ciência sempre acreditou no passado, que os vírus eram os menores agentes causais de doenças infecciosas, isso está errado, tá? Existem micro-organismos mais simples e menores ainda que os vírus, que têm sido descobertos e investigados ao longo desses últimos anos. Geralmente, os cientistas utilizam o termo agente subviral, ou seja, uma partícula menor ainda que o vírus. A esses micro-organismos, a esses patógenos, deu-se o nome de viroides. Os viroides foram descobertos em 1967 nos Estados Unidos e o primeiro deles descrito foi um patógeno viroide causando o que se chamou tubérculo afilado da batata. Se vocês olharem aqui nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, vocês vão ver alguns círculos, algumas linhas. Isso daqui são os viroides lineares e circulares, a doença então em que os viroides foram primeiro relatados, que é aqui ó, o afilamento do tubérculo da batata, a planta fica assim enfesada, pequena, veja as folhas pequenas também, e a batata, ao invés de ter o tubérculo, ao invés de ter esse crescimento mais oval, arredondado, ele fica aqui então afilado, a ponta afilada. Só por curiosidade, aqui no Brasil, essa doença onde aconteceu o primeiro relato então de viroides, aqui no Brasil ela é uma praga quarentenária A1, ou seja, não temos ela ainda presente em nosso território. Mas o que são esses viroides? Os viroides, para começo de conversa, eles só infectam plantas, tá? Até o momento são 32 viroides oficialmente reconhecidos, né, causando doenças, mas em animais e no homem, até hoje não há nenhum relato desse agente patogênico. Então, como eu falei, eles são constituídos por uma única partícula de RNA, né, uma molécula de RNA circular, bem menor que dos vírus. Aqui eu coloquei menos que 400 nucleotídeos, varia geralmente de 250 a 400 nucleotídeos, só para vocês terem uma ideia do tamanho tão reduzido desses micro-organismos, e de fita simples, tá? Sem capa proteica, ou seja, o material genético dos viroides, ele não está envolto nessa capa proteica. E aqui eu coloquei genoma aparentemente não contém genes, parece que ficou meio estranho essa frase, mas é dizendo que na sequência do genoma desse tipo de micro-organismo, não há uma sequência que codifica para alguma proteína, ou seja, eles não são capazes de formar proteínas. Então, eles têm a capacidade de se replicar autonomamente na célula do hospedeiro, apesar de não ter, então, no seu genoma uma sequência que codifique qualquer proteína. Então, sua replicação, ela depende da enzima do hospedeiro. E, como curiosidade, esses patógenos, eles podem ser transmitidos mecanicamente, ou por pólen, ou por sementes. Que a gente falou de uma praga quarentenária, que foi onde aconteceu o primeiro relato desses patógenos subvirais, mas aqui do lado eu mostro para vocês uma outra doença causada por viroides e que aqui no Brasil também é quarentenária 1, mas que ataca muito coqueiros na Ásia, principalmente nas Filipinas. Esses viroides nessas plantas, nesses coqueiros, eles têm causado a destruição de milhões de árvores dessa cultura, desde ali dos anos 60. No Brasil, existem alguns viroides que causam problemas, por exemplo, na cultura dos citros,
são duas doenças, o exocorte e a xiloporose. Tem também os viróides que causam problemas em plantas ornamentais. Além dos viróides, um número bastante pequeno de doenças é causado por o que a gente chama de prions. Veja, os prions, eles também são agentes infecciosos que foram descobertos, né, por um cientista norte-americano, na verdade um neurobiologista, lá nos anos de 1982. Ele sugeriu que essas proteínas infecciosas teriam sido a causa de uma doença neurológica em ovelhas. Como ele sugeriu que seriam proteínas e não vírus ou outro tipo de agente infeccioso? Porque quando ele tratava essas células infecciosas com proteases, ou seja, enzimas que degradam proteínas, a infectividade do tecido cerebral contaminado reduzia, né? Mas se o tratamento era feito por radiação, não acontecia nada. Daí ele concluiu, sugeriu que o agente infeccioso seria puramente uma proteína. Daí ele cunhou esse nome, prion, né? Atualmente a gente conhece 9 doenças animais incluídas nessa categoria. Entre elas, talvez vocês já devam ter ouvido falar da doença da vaca louca, que surgiu lá nos rebanhos da Grã-Bretanha em 1987. Todas são doenças neurológicas denominadas encefalopatias espongiformes devido ao desenvolvimento de grandes vacúolos no cérebro dos animais infectados. Essas doenças, entretanto, elas não são puramente herdadas. A gente sabe isso porque a doença da vaca louca, ela surgiu num gado que era alimentado com uma ração que vinha de uma carne de ovelha contaminada com essa doença. E daí essa nova variante, agora bovina, que conseguiu infectar então esses animais que comeram dessa ração, foi transmitida para os seres humanos pela ingestão da carne bovina mal cozida. Além disso, sabe-se que a origem não é genética porque conseguiram transmitir uma dessas doenças por tecido nervoso transplantado e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Então, não é uma causa puramente genética. Eu coloquei para vocês aí esse pequeno texto para ficar como material de leitura para vocês, mas o interessante é que até agora não se sabe exatamente de que maneira eles se reproduzem e como, e são questões que a gente não tem ainda respostas, vai ficar para o futuro.